Sou Melanie Mitchell, tenho 34 anos e dediquei 10 anos da minha vida à construção da Innovate Tech do zero. Quando meu celular tocou com aquela mensagem do meu irmão Kevin, senti um aperto no estômago. Aguarde uma ligação do nosso advogado. A empresa na qual eu havia investido meu coração, minha alma e cada hora do meu dia, aquela em que eu havia dado à minha família uma generosa participação acionária, mas mantido 51% da propriedade, estava sendo roubada de mim. Encarei aquelas palavras frias, e minha confusão rapidamente se transformou em uma clareza que eu não sentia há meses. Respondi com uma simples palavra: entendido. Eles não tinham ideia do que eu estava prestes a fazer. Antes de contar como virei o jogo contra minha família traidora, me digam de onde vocês estão assistindo e cliquem no botão de inscrição se estiverem prontos para uma doce justiça. A jornada até a fundação da Innovate Tech não foi algo que eu havia planejado. Com meu diploma de engenharia recém-formado, me formei direto na pior recessão em décadas. Depois de 63 candidaturas rejeitadas e inúmeros e-mails sem resposta, percebi que ninguém me daria a oportunidade que eu precisava. Eu precisava criá-la eu mesmo. Meu escritório era a garagem dos meus pais, transformada com uma mesa dobrável do Walmart e um computador de segunda mão. Meu capital inicial: $5.000 economizados em empregos de verão durante a faculdade. Aqueles primeiros dias se confundem na minha memória: dormir em uma esteira de camping ao lado da minha mesa, tomar banho na academia para economizar tempo e viver de macarrão instantâneo e café. Programar por 18 horas seguidas se tornou minha rotina normal. Quando finalmente consegui dormir, sonhei em linguagens de programação. Os primeiros 6 meses foram os mais difíceis. Sem clientes, sem receita, apenas economias minguantes e dívidas crescentes no cartão de crédito. Meus pais espiavam a garagem com expressões preocupadas, sugerindo gentilmente que talvez fosse hora de me candidatar a empregos de verdade novamente. Eu sorria e dizia a eles que estava perto de uma grande conquista. Às vezes, eu até acreditava. Esse avanço finalmente veio com o nosso primeiro produto, uma solução de software simplificada para a gestão de estoque de pequenas empresas. O que o tornou especial não foi apenas a interface amigável, mas também o preço acessível. Enquanto as grandes empresas de software cobravam milhares por sistemas complexos, criei algo simples que as pequenas empresas realmente podiam pagar. Quando nossos primeiros 10 clientes se inscreveram, comemorei com minha primeira refeição sem lamen em meses, um hambúrguer com gosto de vitória. À medida que a notícia se espalhava e nossa base de clientes crescia, percebi que não conseguia mais fazer tudo sozinho. Minha primeira contratação foi Jesse, um programador brilhante que conheci em um encontro de tecnologia. Depois veio Dana, que lidava com o atendimento ao cliente com uma cordialidade que eu não conseguia dominar enquanto programava 20 horas por dia. Pela primeira vez, consegui dormir mais de 4 horas sem que o negócio desmoronasse. Quando atingimos 100 clientes, nos mudamos para nosso primeiro escritório de verdade, um espaço minúsculo em cima de uma pizzaria que sempre cheirava a pepperoni. Mas era nosso, com uma placa na porta e tudo. Foi então que tomei a decisão que acabaria me levando à ruína: trazer a família para cá. Kevin, meu irmão mais novo, formado em administração de empresas, parecia perfeito para lidar com nossas crescentes necessidades financeiras. Minha irmã Amanda, com sua experiência em marketing, poderia ajudar a divulgar nossos produtos. E meu primo Ryan, que trabalhava com vendas há anos, conseguiu construir nossa base de clientes mais rápido do que eu sozinho. Eu os trouxe com generosos pacotes de capital, 10% para cada, mantendo minha participação majoritária de 51%. Os 19% restantes foram divididos entre os primeiros funcionários e investidores. Isso é incrível, Mel, disse Kevin, me abraçando depois de assinar o contrato. Nunca vou esquecer o que você fez por mim. Vamos fazer disso um legado de família, prometeu Amanda. Essas palavras voltariam para me assombrar. Os anos seguintes foram de crescimento acelerado. Nosso software para pequenas empresas expandiu-se para um conjunto completo de produtos. Nossa base de clientes cresceu de centenas para milhares. A receita atingiu 1 milhão, depois 5, depois 10 milhões por ano. Mudamos para escritórios cada vez maiores, chegando a ocupar 3 andares em um prédio no centro da cidade, com nosso logotipo orgulhosamente exposto do lado de fora. Durante todo esse tempo, mantive a mesma ética de trabalho que nos impulsionou a começar.
Embora agora pudéssemos pagar funcionários de verdade e eu não precisasse mais dormir no chão do escritório, eu ainda era o primeiro a entrar, o último a sair. Minha vida pessoal permaneceu quase inexistente. Casamentos de amigos eram perdidos por causa de lançamentos de produtos. Encontros aconteciam em períodos esporádicos entre grandes projetos. Ter filhos continuava sendo um sonho distante de algum dia. Brian entrou na minha vida durante o nosso 8º ano de empresa, um homem gentil e paciente que, de alguma forma, entendia minha dedicação à Inovatitech. Construa seu império, ele dizia. Estarei aqui. Em retrospecto, ele viu o que eu não conseguia ver, minha família se aproveitando do meu foco único na empresa. Os primeiros sinais de alerta foram sutis. Kevin sugeriu que poderíamos otimizar a eficiência reestruturando os departamentos que eu supervisionava diretamente. Amanda mencionou que os clientes me achavam um pouco intensa durante as reuniões. Ryan questionou em voz alta se minha formação técnica poderia estar limitando nossa visão de expansão. Talvez você devesse se concentrar no desenvolvimento de produtos e nos deixar cuidar do lado comercial, sugeriu Kevin durante uma reunião de liderança. Você parece cansada, Mana. Eu ignorei esses comentários, atribuindo-os às dificuldades normais de crescimento em uma empresa em rápida expansão. Eu confiava neles completamente. Eles eram família, e família não trairia você, certo? O jantar com a Trior Solutions deveria ter sido tranquilo. Eles eram potencialmente o nosso maior cliente até então, uma rede nacional que buscava reformular toda a sua infraestrutura digital. Após meses de propostas e demonstrações, este jantar deveria ser apenas uma formalidade antes da assinatura dos contratos. Cheguei cedo ao restaurante, revisando os pontos da apresentação com nossa equipe, quando Kevin entrou com Amanda e Ryan 15 minutos atrasados. Percebi imediatamente que algo estava errado. Eles claramente estavam discutindo algo que parou quando me viram. Desculpem o atraso, disse Kevin com um sorriso fácil. Preparação de última hora. Durante o jantar, apresentei nossa estratégia de implementação aos executivos da Trior Solutions. Sempre que eu mencionava nossas capacidades técnicas, Kevin intervinha. O que minha irmã quer dizer é, ele dizia, ou enquanto Melanie cuida da parte da codificação, nossa equipe executiva desenvolveu uma abordagem mais abrangente. Na hora da sobremesa, eu me sentia invisível na minha própria reunião. Quando o CEO da Trior Solutions perguntou sobre nosso plano de expansão de 5 anos, Kevin respondeu sem nem olhar para mim. Estamos caminhando para soluções de nível empresarial, disse ele, confiante. O mercado de pequenas empresas que Melanie almejou inicialmente foi um bom ponto de partida, mas superamos essa visão. Superar minha visão. Quase engasguei com a água. Foi a primeira vez que ouvi falar em abandonar nosso mercado principal, os mesmos clientes que nos tornaram bem-sucedidos. No caminho de volta para o escritório, eu o confrontei. Que história foi essa de superar o nosso mercado de pequenas empresas? Kevin olhou para Amanda no banco de trás antes de responder. É só conversa de negócios, Mel. O Trior quer saber que estamos pensando grande. Essa é uma mudança fundamental para decidir sem discutir com o CEO, respondi. Você tem estado tão ocupado com a parte técnica, Amanda interrompeu. Não queríamos te incomodar com cada pequena discussão estratégica. Cada pequena discussão estratégica era como mudar completamente a direção da nossa empresa. Naquela noite, fiquei até tarde no escritório, incomodado com a interação. Caminhando até a sala de descanso para tomar um café por volta das 21 horas, ouvi a voz de Amanda na sala de reuniões. A porta estava entreaberta. A Melanie é brilhante com produtos, mas está se tornando um problema nas reuniões com clientes, dizia ela. Ela está muito apegada à visão original. Precisamos de alguém mais flexível no comando. O conselho também está preocupado, disse Ryan. Eles estão se perguntando se precisamos de um CEO mais experiente para nos levar ao próximo nível. Fiquei paralisada, com a caneca de café a meio caminho dos lábios. O conselho estava discutindo minha substituição. Desde quando meus familiares tinham conversas particulares com o conselho de administração? Nas semanas seguintes, notei padrões mais preocupantes. Convites para reuniões importantes chegavam de última hora ou, às vezes, depois que as reuniões já haviam ocorrido. Desculpe, foi marcado em cima da hora, era desculpa comum.
Decisões sobre contratar cargos de chefia ou explorar novas oportunidades de mercado eram apresentadas como já finalizadas, precisando apenas da minha aprovação automática. Quando eu recuava, recebia suspiros exasperados e comentários como: "Conversamos sobre isso na semana passada, Mel. Você não se lembra?" Comecei a anotar detalhadamente esses momentos, algo que minha mente prática de engenheira sugeriu que poderia ser útil algum dia. O gaslighting tornou-se tão flagrante que comecei a questionar minha própria memória e julgamento. O estresse cobrou seu preço. Perdi 7 quilos em 2 meses. O sono tornou-se ilusório, com espirais de ansiedade às 3 da manhã se tornando meu novo normal. Desenvolvi um tremor persistente nos olhos que a maquiagem não conseguia esconder. Durante as videochamadas, eu me vislumbrava, com os olhos fundos e tensos, uma sombra da fundadora confiante que um dia fui. Brian percebeu, é claro. Você precisa confrontá-los diretamente, ele insistiu certa noite, enquanto eu beliscava meu jantar, outra refeição pela qual eu não tinha apetite. Esta é a sua empresa, Melanie. Não deixe que eles te façam duvidar de si mesma. Ele tinha razão. Na manhã seguinte, chamei Kevin ao meu escritório e fechei a porta. Preciso entender o que está acontecendo, eu disse com firmeza. Há reuniões das quais não estou participando, decisões sendo tomadas sem a minha participação, e ouvi discussões sobre a minha substituição como CEO. O rosto de Kevin demonstrou choque, mas logo se recompôs. Você está sendo paranoica, Mel. A pressão está te afetando. Não me faça gaslighting, Kevin. Eu sei o que ouvi. Olha, ele suspirou, inclinando-se para a frente com uma expressão preocupada que não alcançava seus olhos. Todos nós notamos que você tem passado por dificuldades ultimamente. A empresa está maior agora, mais complexa. Talvez você precise de uma pausa, um ano sabático para recarregar as energias. Podemos cuidar das coisas enquanto você estiver fora. A sugestão me deu um arrepio na espinha. Uma vez que eu me afastasse, mesmo que temporariamente, talvez nunca mais voltasse. Conversas semelhantes com Amanda e Ryan produziram as mesmas expressões preocupadas e sugestões de que talvez eu precisasse descansar. Eu me sentia como se estivesse em algum thriller psicológico bizarro, onde todos me diziam que eu estava perdendo a cabeça. Em um último esforço para consertar nossos relacionamentos rompidos, tentei dar a eles mais responsabilidade e reconhecimento. Atribuí publicamente a Kevin estratégias financeiras que, na verdade, eram ideias minhas. Deixei Amanda liderar as apresentações para os clientes. Aprovei as propostas de Ryan sem a rigorosa verificação de costume. Nada disso adiantou. As reuniões secretas continuaram. As conversas sussurradas que paravam quando eu entrava nos cômodos. Os olhares de soslaio entre meus familiares. Algo estava se formando, e eu tinha cada vez mais certeza de que culminaria na minha demissão. Mas como? Eu ainda possuía 51% da empresa. Eles não podiam me expulsar sem o meu consentimento, podiam? A viagem a São Francisco não deveria terminar tão cedo. Eu tinha viajado para uma conferência de tecnologia de 3 dias, planejando fazer networking com potenciais parceiros e avaliar concorrentes. Mas, depois das sessões do segundo dia, tive uma enxaqueca tão forte que, mesmo com medicação, continuar parecia impossível. Sem avisar ninguém, mudei meu voo e voltei para casa um dia antes. Eram quase 20 horas quando meu Uber parou no prédio da Innovate Tech. Eu esperava que o escritório estivesse praticamente vazio, talvez com alguns desenvolvedores trabalhando até tarde, como de costume. Então, fiquei surpreso ao ver as luzes acesas em nossa sala de conferências principal e vários carros conhecidos ainda no estacionamento, incluindo os de Kevin, Amanda e Ryan. Curiosa, entrei silenciosamente pela porta lateral usando meu cartão-chave. Ao me aproximar da sala de conferências, ouvi a voz de Kevin, inusitadamente animada. A documentação é sólida. Registramos todos os casos em que as decisões dela nos custaram dinheiro ou oportunidades. Mas ela ainda detém 51%, disse Bernard West, um dos membros do nosso conselho. Não podemos simplesmente removê-la sem o seu consentimento. É aí que entra a questão, respondeu Ryan. Nosso advogado encontrou uma cláusula nos documentos originais de constituição. Se a maioria do conselho determinar que a CEO está agindo contra os interesses da empresa, eles podem forçar uma nova emissão de ações que diluiria a participação dela.
Fiquei apavorada. Eles não estavam apenas falando em me demitir do cargo de CEO. Estavam conspirando para tirar o controle da minha própria empresa. Ela perdeu a visão, acrescentou Amanda. A Innovate Tech a superou. Ela continua tratando a empresa como uma pequena empresa, quando poderíamos estar competindo com as grandes. Os engenheiros a respeitam, mas a empresa precisa de uma liderança diferente agora, disse Kevin. E você tem certeza sobre esses problemas de desempenho? Perguntou Diane Chambers, outra integrante do conselho cuja voz eu reconheci. Temos documentado tudo, respondeu Kevin. Momentos em que ela faltou a reuniões ou não estava preparada, clientes que expressaram preocupações sobre seu foco técnico, oportunidades que perdemos porque ela não se adaptou com rapidez suficiente. Está tudo aqui. Ouvi o som de papéis circulando, o que presumi ser o caso deles contra mim. 10 anos investindo tudo nesta empresa, e eles estavam construindo um arquivo para me expulsar. E quanto aos processos judiciais? Perguntou Bernard. Ela não vai embora sem reclamar. É por isso que trouxemos a Patrícia, disse Ryan, e ouvi uma nova voz que não reconheci, provavelmente a advogada deles. Ela é especialista em reestruturação corporativa e transições complexas de liderança. Temos várias opções, explicou a nova voz. A diluição de ações é uma abordagem. Também identificamos potenciais violações do dever fiduciário que poderíamos explorar, se necessário. Violações do dever fiduciário. Eu nunca tinha feito nada além de colocar a empresa em primeiro lugar, muitas vezes com grande custo pessoal. E o cronograma? Perguntou Diane. Estamos prontos para agir agora, disse Kevin, confiante. A documentação está pronta. Convocaremos uma reunião de emergência do Conselho na próxima semana, apresentaremos nosso caso e votaremos. Assim que o Conselho aprovar a emissão de ações, informaremos Melanie. Quando ela puder responder legalmente, estará tudo pronto. Ela vai ficar chateada, obviamente, acrescentou Amanda, com uma simpatia ensaiada na voz que me embrulhou o estômago, mas vamos oferecer a ela um pacote de saída generoso e um título cerimonial. Fundadora e consultora técnica ou algo parecido. Ela fundou esta empresa, observou Bernard, parecendo desconfortável. Temos certeza de que isso é necessário? A empresa cresceu mais do que ela, repetiu Kevin com firmeza. Isso não é pessoal. São negócios. Nada pessoal. Eles eram minha família, conspirando para roubar minha empresa pelas minhas costas, e não era nada pessoal. Eu já tinha ouvido o suficiente. Parte de mim queria irromper pela porta e confrontá-los, ver suas expressões ao perceberem que tinham sido pegos. Mas a parte estratégica do meu cérebro, a parte que havia construído uma empresa multimilionária do nada, me impediu. Conhecimento era poder, e eles não sabiam que eu o tinha. Em vez disso, recuei silenciosamente, voltei para a entrada lateral e saí do prédio. Uma vez no meu carro, estacionado a um quarteirão de distância, finalmente deixei as lágrimas rolarem. 10 anos de trabalho. Minha família, minha empresa, tudo construído sobre areia movediça. Depois de chorar até não sobrar mais lágrimas, dirigi para casa atordoado. Assim que estacionei, meu celular apitou com uma mensagem. Era do Kevin, aguarde uma ligação do nosso advogado. Então, eles tinham adiantado a data. Talvez alguém tivesse me visto no prédio, afinal. Não importava agora. O que importava era o que eu faria em seguida. Mal me lembro de ter entrado no meu apartamento. Brian olhou para o meu rosto e percebeu que algo estava terrivelmente errado. Desabei no sofá, com o telefone ainda agarrado na mão, e contei tudo a ele com uma voz rouca que não parecia a minha. Eles não podem fazer isso, insistiu ele, andando de um lado para o outro na sala de estar. Você construiu aquela empresa. Você é dono da maioria das ações. Eles deram um jeito de contornar isso, eu disse, as palavras do advogado ecoando em minha mente. Uma cláusula sobre diluir ações se o CEO agir contra os interesses da empresa. Isso é ridículo. Você representa os interesses da empresa. Assenti mecanicamente, mas minha mente já estava a mil. O choque inicial estava passando, substituído por algo mais frio e focado. Peguei meu telefone. Preciso ligar para Raquel. Raquel Solomon foi minha advogada particular por anos, cuidando de tudo, desde nossa constituição inicial até nossos primeiros grandes contratos.
Ela se afastou conforme crescemos e desenvolvemos uma equipe jurídica interna, uma equipe que aparentemente agora respondia à minha família, não a mim. Apesar de serem quase 22 horas, Raquel atendeu no terceiro toque. Coloquei-a no viva voz e expliquei a situação da forma mais clínica possível. Aqueles ingratos. Raquel se conteve. Desculpe, deixe-me pensar. Eu quase conseguia ouvir sua mente jurídica trabalhando no problema. Amanhã cedo, preciso de todos os documentos de constituição, estatutos, atas do conselho, tudo. Mas Melanie, se você ainda detém 51% da propriedade, ainda está no controle. Eles não podem convocar uma reunião do conselho sem você. Eles mencionaram uma cláusula sobre diluição de ações se eu agir contra os interesses da empresa. HM. Às vezes existem cláusulas assim, mas são difíceis de aplicar, especialmente contra um fundador. Quais são as provas? Eles estão construindo um arquivo. Reuniões perdidas, preocupações de clientes, oportunidades perdidas, tudo inventado ou exagerado, tenho certeza. E essa reunião de emergência do conselho é na semana que vem. Esse era o plano, mas o Kevin acabou de mandar uma mensagem dizendo que eu deveria esperar uma ligação do advogado deles. Eles podem estar acelerando as coisas. Então precisamos acelerar também, disse Raquel com firmeza. Qual é o seu objetivo aqui, Melanie? Lutar para ficar ou sair com o que você merece? A pergunta me atingiu como um golpe físico. Até aquele momento, eu não havia considerado que ficar poderia não ser uma opção. A Innovate Tech era o trabalho da minha vida, a minha identidade. Mas a ideia de continuar trabalhando com familiares que me traíram tão completamente. Preciso pensar, disse finalmente. Depois de desligar com a Raquel, sentei-me em silêncio, com o Brian ao meu lado, a mão quente dele na minha. A empresa que eu construí do nada estava prestes a ser roubada de mim pela minha própria família. A traição foi tão profunda que me pareceu física, como uma faca entre as costelas. O que você quer fazer? Perguntou Brian suavemente. Fechei os olhos, forçando-me a pensar estrategicamente em vez de emocionalmente. Se eu lutasse, seria feio, público e prolongado. Mesmo se eu vencesse, a empresa seria prejudicada, possivelmente de forma irreparável, e eu estaria trabalhando ao lado de pessoas em quem nunca mais poderia confiar. Acho que preciso deixar ir, disse finalmente, as palavras dolorosas de pronunciar em voz alta, mas nos meus termos, não nos deles. Dormir foi impossível naquela noite. Em vez disso, pesquisei, tomei notas e formulei um plano. Ao amanhecer, movida pela determinação e por muito café, eu tinha a minha resposta. A Tecnovat era nossa concorrente mais próxima há anos. Enquanto nos concentrávamos em pequenas e médias empresas, eles miravam em empresas maiores. Nossos pacotes de software eram complementares, com sobreposição mínima. Eles já haviam feito propostas sobre uma possível fusão no passado, que eu havia rejeitado, querendo manter a Innovate Tech independente. Mas independência não era mais uma opção. Às 6 horas, liguei para Jonathan Grant, CEO da Tecnovat. Tínhamos nos conhecido em vários eventos do setor ao longo dos anos e mantivemos um relacionamento cordial e profissional. Melanie, ele pareceu surpreso. Está tudo bem? Ainda é bem cedo. Preciso me encontrar com você hoje, em particular. É sobre uma oportunidade de aquisição. Houve uma pausa. Estou ouvindo. Não por telefone. Você pode me encontrar no Grand Hotel ao meio-dia? O bar de lá é tranquilo, e ninguém do meu setor costuma ir lá. Outra pausa. Estarei lá. Passei a manhã me preparando com Raquel, que chegou ao meu apartamento às 8 horas com uma pilha de documentos legais e uma expressão determinada. Analisamos todos os cenários possíveis, todas as perguntas que Jonathan poderia fazer, todas as contrapropostas que ele poderia fazer. O bar do Grand Hotel estava quase vazio ao meio-dia de uma terça-feira. Avistei Jonathan imediatamente alto, de cabelos grisalhos, impecavelmente vestido como sempre. Suas sobrancelhas se ergueram ao ver Raquel ao meu lado, mas ele nos cumprimentou educadamente. Presumo que isso seja sério, se você trouxe um advogado, disse-lhe assim que nos sentamos em um canto reservado. Estou vendendo minhas ações da Innovate Tech, eu disse sem preâmbulos. Todos os 51%. Quero que a Tecnovat as compre. Para seu crédito,
Jonathan não demonstrou surpresa, apenas arregalou os olhos levemente. Posso perguntar por quê? Da última vez que discutimos uma possível fusão, você foi bastante inflexível sobre permanecer independente. As circunstâncias mudaram, respondi simplesmente. Você está interessado ou não? Claro que estou interessado, mas preciso entender no que estou me metendo. Há algo errado com a empresa que eu deva saber? Raquel interrompeu suavemente. A Inovatech é financeiramente sólida, com fortes projeções de crescimento. Esta é uma decisão pessoal da Melanie. Jonathan me observou por um longo momento. Problemas familiares. Mantive a expressão neutra. Os termos incluiriam a manutenção de todos os funcionários atuais, exceto 3 executivos específicos, que receberiam indenizações adequadas. Esses detalhes seriam tratados pela Tecnovat após a aquisição. A compreensão transpareceu em seu rosto. Entendo. Passamos a hora seguinte negociando. Jonathan era astuto, mas justo. Às 14 horas, tínhamos um acordo preliminar, $75 milhões pela minha participação de 51%, com cláusulas para a retenção de funcionários-chave e a manutenção da marca Inovatech como uma divisão da Tecnovat. Os 3 membros da família seriam demitidos de seus cargos com indenizações generosas, mas não excessivas. Uma condição crucial: sigilo absoluto até o fechamento do negócio. Ninguém, nem minha família, nem o conselho, nem mesmo meus colegas mais próximos, poderia saber até que o negócio fosse fechado. Podemos agilizar isso, disse Jonathan. Ter os papéis prontos até amanhã de manhã. Transferência de fundos até o meio-dia. Perfeito, respondi, sentindo-me estranhamente calmo agora que a decisão estava tomada. E, Jonathan, obrigado. Ele balançou a cabeça levemente. Não me agradeça. Esta é uma excelente oportunidade de negócio para a Tecnovat. Lamento que isso tenha um custo tão pessoal para você. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Fiquei acordado ao lado do Brian, repassando cada detalhe dos últimos 10 anos, a empresa que construí do zero, a família em quem confiei e a trouxe para ela, a traição que destruiu tudo irreparavelmente. Tem certeza disso? Perguntou Brian baixinho na escuridão. Sim, respondi. Eles não me deixaram escolha. Às 7 horas da manhã seguinte, encontrei Jonathan e nossas respectivas equipes jurídicas no escritório de seu advogado. A papelada era extensa, mas clara. A cada assinatura, eu sentia um pedaço da minha antiga vida se esvaindo. Às 11h58, Jonathan recebeu a confirmação do seu banco. Os fundos haviam sido transferidos. A Inovatech não era mais minha. Está feito, disse-lhe baixinho. Assenti, sentindo-me estranhamente leve. O comunicado à imprensa sai às 14 horas. Sim, minha equipe cuidará de tudo daqui. Apertei a mão dele, agradeci a Raquel e saí para o sol brilhante do meio-dia. Pela primeira vez em 10 anos, eu não tinha onde estar, nenhuma crise para resolver, nenhuma empresa para administrar. Peguei meu celular e olhei para a mensagem de Kevin da noite anterior: aguarde uma ligação do nosso advogado. Depois de pensar um pouco, digitei de volta uma única palavra: entendido. Então, dirigi até o prédio da Inovatech pela última vez. Era hora do almoço, e eu sabia, por anos de hábito, que Kevin, Amanda e Ryan estariam em seu restaurante de sempre, planejando minha mudança em meio a refeições com orçamento limitado. A ironia quase me fez sorrir. Usei meu cartão-chave pela última vez, fui para o escritório e coloquei meus pertences pessoais em uma única caixa: fotos, prêmios, a caneca de café que meu primeiro funcionário me dera anos atrás. Tão pouco para mostrar em tanto tempo. Ao sair, acenei para a recepcionista. Tenha um bom dia, Terra. Ela sorriu, sem perceber que algo havia mudado. Você também, senhorita Mitchell. Coloquei meu cartão-chave em sua mesa. Não vou mais precisar disso. Eu estava sentado em um pequeno café a 3 quarteirões do prédio da Inovatech quando meu telefone vibrou com um alerta de notícias exatamente às 14 horas. Última hora. Tecnovat adquire participação majoritária na Inovatech. O comunicado à imprensa estava no ar. 3 minutos depois, meu telefone tocou. O nome de Kevin apareceu na tela. Recusei a chamada. Tocou novamente imediatamente.
Recusou. Depois Amanda. Recusou. Ryan. Recusou. As mensagens de texto começaram a chegar. Kevin, o que você fez? Me liga agora. Amanda, Melanie, por favor, me diga que isso não é verdade. Ryan, você não pode fazer isso com a gente. Com a sua família. A ironia daquela última mensagem quase me fez rir. Silenciei o celular, terminei meu café e fui andando até o hotel onde havia reservado um quarto para a noite. Eu não queria estar no meu apartamento quando eles inevitavelmente aparecessem lá. Quando cheguei ao meu quarto de hotel, eu tinha 17 chamadas perdidas. No jantar, 25. Mensagens de voz lotavam minha caixa de entrada, com tons que iam do choque à raiva e, em seguida, à súplica desesperada, à medida que a realidade do que havia acontecido se consolidava. Pedi o serviço de quarto e finalmente ouvi algumas delas. A primeira mensagem de Kevin, com a voz tensa e uma raiva mal controlada: que diabos, Melanie? Você vendeu suas ações sem nem falar conosco. Me ligue de volta imediatamente. Amanda, já em prantos, como você pôde fazer isso? Somos sua família. Por favor, me ligue de volta para que possamos resolver isso. Ryan, tentando um tom razoável que não mascarasse seu pânico: Mel, houve um grande mal-entendido. Precisamos conversar imediatamente. As mensagens posteriores ficaram mais desesperadas à medida que aparentemente descobriam os detalhes do acordo. Kevin, novamente, até que Novat está dizendo que estamos sendo substituídos. Eles não podem fazer isso. Você não pode fazer isso. Eu tenho um contrato. Amanda, agora soluçando, por favor, Melanie. Eu tenho uma hipoteca. Prestações do carro. Preciso deste emprego. Podemos resolver isso. Eu sei que podemos. Ryan, sem a máscara da razoabilidade, seu traidor. Você vai se arrepender. Somos uma família. Você não faz isso com uma família. Essa última me fez estremecer. Eu não faço isso com a família depois do que eles planejaram fazer comigo. Por volta das 20 horas, meu celular tocou com um e-mail do Jonathan: Melanie, a transição está ocorrendo conforme o planejado. Seus familiares foram informados sobre as mudanças organizacionais. Como esperado, eles não estão lidando bem com isso. Ameaçaram entrar com uma ação judicial, mas nosso advogado me garante que suas posições não têm mérito, dada a documentação clara da transferência de ações. Designei seguranças para monitorar a situação. Me avise se precisar de alguma coisa, Jonathan. Às 21h17, a equipe de segurança do meu prédio ligou. Senhorita Mitchell, seus irmãos estão aqui insistindo em vê-la. Eles parecem bastante agitados. Devo mandá-los subir? Não, respondi. Não estou disponível. Por favor, peça para eles saírem, ou a senhora precisará chamar a polícia. Entendido, senhora. Eu consegui imaginar a cena: Kevin com o rosto vermelho e exigente, Amanda em prantos, ambos insistindo que precisavam falar comigo imediatamente. A estratégia de emergência da família funcionou inúmeras vezes na nossa infância para conseguir o que queriam. Mas não desta vez. À medida que a meia-noite se aproximava, as ligações finalmente diminuíram. Meu telefone mostrou uma contagem final: 38 chamadas perdidas, 27 mensagens de voz, 52 mensagens de texto. 10 anos construindo uma empresa, perdidos em um dia. Uma vida inteira de relacionamentos familiares, destruída. Eu deveria ter me sentido devastada. Em vez disso, senti apenas uma exaustão profunda e, por baixo dela, os primeiros sinais de alívio. Estava acabado. Eles não podiam mais me machucar. Na manhã seguinte, uma enxurrada de notícias do setor sobre a aquisição foi lançada. A maioria eram notícias comerciais diretas, até que Novat expande participação de mercado com aquisição estratégica e concorrentes de software se unem em acordo surpresa. Algumas insinuavam um clima dramático: fundador da Inovat Tech vende controle acionário, executivos da família são demitidos. Jonathan ligou no meio da manhã. A equipe de transição está a postos. Seus familiares foram escoltados para fora do prédio com seus pertences pessoais. A liderança restante foi informada.
Como eles estão lidando com isso? Perguntei, surpresa ao perceber que ainda me importava. Chocado, mas me adaptando. Seu CTO, Jesse, me pediu para dizer que ele entende ligar para ele quando estiver pronto. Isso me trouxe a primeira pontada de arrependimento. Jesse estava comigo quase desde o começo. Eu devia pelo menos uma explicação a ele. Obrigado, Jonathan, por tudo. São negócios, ele respondeu, ecoando as palavras frias de Kevin na reunião que ouvirá. Mas, por mais que isso valha, acho que você tomou a decisão certa. Eles não lhe deixaram escolha. Ao longo do dia, as mensagens desesperadas da minha família continuaram, embora em um ritmo mais lento. O tom havia mudado novamente, agora focado em ameaças legais. Kevin, nosso advogado diz que podemos contestar essa venda. Você tinha o dever fiduciário de informar o conselho antes de vender suas ações. Amanda, o estatuto da empresa exigia que você oferecesse suas ações aos acionistas existentes primeiro. Você vai perder tudo quando isso for a julgamento. Ryan, espero que tenha gostado do seu pequeno jogo de poder, porque vai custar caro. Vamos entrar com um pedido de liminar de emergência amanhã. Encaminhei-as para Raquel, que respondeu rapidamente, ameaças vazias. A venda foi completamente legal. Eles estão se agarrando a qualquer coisa. Na noite do segundo dia, um novo tipo de mensagem começou a aparecer de antigos colegas, clientes e até concorrentes. Alguns expressaram choque ou decepção, mas muitos ofereceram apoio e compreensão. Soube das novidades. Me liga quando estiver pronto para conversar. Seja lá o que tenha acontecido, estou do seu lado, Jesse. Imaginei que algo grande estava por vir quando você cancelou nosso almoço na semana passada. Sem julgamentos aqui. Cuide-se, Dana, minha primeira contratação para atendimento ao cliente. O setor não será o mesmo sem você no comando. Me avise se precisar de alguma coisa. Michael, um cliente de longa data. Essas mensagens me atingiram com mais força do que as ameaças da minha família. Esses eram os relacionamentos que importavam, aqueles construídos com base no respeito mútuo e em objetivos compartilhados, em vez de laços de sangue e obrigações. No terceiro dia, recebi um último e-mail de Jonathan. A equipe jurídica confirma que todas as contestações de seus familiares foram rejeitadas. O contrato de trabalho deles foi formalmente rescindido com indenização, conforme acordado. Os protocolos de segurança permanecem em vigor, mas nenhum outro incidente ocorreu. Quando você estiver pronto para discutir seus próximos passos, agradeceria uma conversa. Sua experiência e visão seriam valiosas para nós em muitas funções. Era uma oferta generosa, mas eu já sabia que não a aceitaria. Aquele capítulo da minha vida estava encerrado. O que viria a seguir seria inteiramente novo. Depois de 3 dias de silêncio, finalmente respondi à mensagem do Jesse: estou pronta para conversar. Café amanhã. Então enviei uma mensagem para minha família, uma mensagem em grupo para os 3, encontro vocês no Riverside café amanhã às 14 horas. Venham sozinhos. Isso não é negociável. Era hora de encará-los uma última vez. O Riverside Café ficava em um canto tranquilo com vista para o parque, longe o suficiente dos escritórios da Innovate Tech para que não encontrássemos nenhum funcionário. Cheguei 30 minutos antes, escolhi uma mesa no canto dos fundos, com vista para a entrada, e pedi ao gerente que mantivesse os outros clientes afastados. Por precaução, providenciei que um dos seguranças do Jonathan se sentasse discretamente no balcão. Kevin chegou primeiro, precisamente às 14 horas, sempre pontual, uma de suas poucas características admiráveis. Sua aparência normalmente imaculada estava visivelmente desgrenhada, camisa amassada, olheiras, cabelo despenteado. Ele me viu imediatamente, sua expressão endurecendo ao se aproximar. Melanie, disse-lhe rigidamente, sentando-se à minha frente. Amanda e Ryan chegaram juntos minutos depois. Os olhos de Amanda estavam vermelhos e inchados, a maquiagem aplicada às pressas. Ryan parecia irritado, em vez de derrotado, com o maxilar cerrado. Depois que se sentaram, um silêncio desconfortável se abateu sobre a mesa. Deixei-o se prolongar, observando seus rostos, aquelas pessoas que eu conhecia a vida toda, em quem eu confiava incondicionalmente, que planejaram tirar tudo de mim. Bem, Kevin finalmente retrucou. Você convocou esta reunião.
O que você quer? Eu quero entender, respondi calmamente. Quero ouvir você explicar com suas próprias palavras por que minha família decidiu me trair. Trair você? A voz de Amanda elevou-se estridentemente. Foi você quem vendeu a empresa sem dizer uma palavra, sem sequer um aviso. Sem um aviso, repeti, mantendo a voz calma, como o aviso que você ia me dar antes de diluir minhas ações e me remover do cargo de CEO? As expressões dele se alteraram, choque, depois culpa, rapidamente mascarada pela resistência. Não sei o que você acha que ouviu, começou Kevin. Pare, interrompi-o bruscamente. Eu estava lá, Kevin, semana passada, quando deveria estar em São Francisco. Voltei cedo e ouvi tudo na sala de conferências. Cada palavra sobre a documentação que você estava reunindo contra mim. Cada detalhe do seu plano de usar aquela cláusula nos documentos constitutivos para diluir minhas ações. Cada comentário sobre como a empresa havia me superado e precisava de uma liderança diferente. A cor desapareceu dos rostos deles quando a compreensão surgiu. Eu já sabia de tudo antes de agir. Você entendeu errado, tentou Kevin, com a voz fraca. Estávamos apenas discutindo contingências, opções. Opções que envolviam roubar minha empresa? Peguei meu celular e toquei uma gravação que eu tinha feito do lado de fora da porta daquela sala de conferências. Suas vozes, claras e contundentes, enchiam o canto silencioso do café. A documentação é sólida. Registramos todos os casos em que as decisões dela nos custaram dinheiro ou oportunidades. Ela perdeu a visão. A Innovate Tech a superou. Convocaremos uma reunião de emergência do Conselho na próxima semana, apresentaremos nosso caso e votaremos. Assim que o Conselho aprovar a emissão de ações, informaremos Melanie. Quando ela puder responder legalmente, o processo estará concluído. Parei a gravação e olhei para os rostos aflitos deles. Ainda quer dizer que eu entendi errado? Amanda foi a primeira a interromper, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Nunca tivemos a intenção de te machucar, Mel. Só achamos que a empresa precisava evoluir. Você era tão resistente a mudanças, tão obcecada pela sua visão original. Minha visão original era construir uma empresa multimilionária do nada, respondi. Minha visão original deu a vocês 3 empregos quando precisavam, capital próprio quando não o tinham conquistado e oportunidades que nunca teriam tido de outra forma. Não foi algo pessoal, insistiu Ryan, ecoando as palavras de Kevin na reunião. Eram negócios. Tornou-se pessoal no momento em que minha família conspirou pelas minhas costas, eu disse friamente. No momento em que você decidiu que lealdade não significava nada comparada a controle. E como você chamaria o que fez? Kevin perguntou, recuperando a voz. Você nos vendeu para o nosso maior concorrente. Você conseguiu seus milhões enquanto se certificava de que perdêssemos tudo. Eu me protegi quando descobri que você planejava tirar tudo de mim, corrigi. E você não perdeu tudo, Kevin. As indenizações são generosas, 6 meses de salário, plano de saúde, excelentes referências. Você vai se recuperar. Ao contrário do que você planejou para mim, um título cerimonial sem poder real, assistindo você desmantelar tudo que eu construí. Nós teríamos cuidado de você, protestou Amanda, fracamente. Como você cuidou de mim documentando cada erro meu, realizando reuniões secretas com o conselho, planejando minha demissão como se fosse um golpe corporativo? Nenhum deles tinha uma resposta para isso. Preciso saber por quê, disse eu depois de um momento, com a voz mais suave agora. Foi só ganância, poder, ou você realmente acreditava que eu estava prejudicando a empresa? Kevin encarou a mesa, sem conseguir me olhar nos olhos. Começou com pequenas conversas sobre como poderíamos crescer mais rápido se você não fosse tão cauteloso, quanto mais valeríamos se nos dedicássemos a clientes corporativos. Ele deu de ombros, impotente. Depois virou um plano. E quando começamos a trilhar esse caminho, foi emocionante. Amanda admitiu, enxugando as lágrimas, sentindo que estávamos assumindo o controle, fazendo grandes mudanças. Nos convencemos de que estávamos fazendo o melhor para a Innovate Tech. E para vocês, acrescentei. Sim, ela sussurrou. Para nós também. Ryan, sempre pragmático, inclinou-se para a frente. O que acontece agora, Mel? Tem alguma maneira de desfazer isso? De resolver alguma coisa?
Balancei a cabeça. A venda é definitiva. A Tecnovat agora detém o controle acionário da Inovatech. Seus cargos foram eliminados. Não há nada para resolver. E as nossas ações? Perguntou Kevin. Os 10% que ainda temos de cada uma? Ainda são suas. Atualmente valem cerca de 14 milhões de dólares cada, pelo preço de aquisição. Você não está na miséria, Kevin. Seus olhos se arregalaram ligeiramente ao ver o valor. Mesmo agora, depois de tudo, o dinheiro era o que mais lhe importava. E você? Perguntou Amanda. Vai trabalhar para a Tecnovat agora? Não. Terminei com a Inovatech. Terminei com tudo. Simples assim? Kevin parecia genuinamente confuso. 10 anos da sua vida e você vai embora? Você não me deixou escolha. Levantei-me e peguei minha bolsa. Já disse o que vim dizer. Não me procure mais, nem para reconciliação, nem para aconselhamento comercial, nem para nada. No que me diz respeito, não tenho mais família. Amanda soltou um soluço suave, mas não fez menção de me impedir. O rosto de Kevin estava impassível, seu orgulho impedindo qualquer demonstração de remorso. Ryan parecia calculista, provavelmente já planejando seu próximo passo na carreira. Quando me virei para ir embora, Kevin me chamou. Valeu a pena? Destruir sua família por vingança? Fiz uma pausa, olhando para eles uma última vez. Eu não destruí nada, Kevin. Você fez isso quando decidiu que uma empresa valia mais do que sua irmã. Respirei fundo. Espero que o dinheiro lhe traga alegria. Espero mesmo, porque é tudo o que lhe resta. Então saí do café em direção ao sol brilhante da tarde, sentindo-me mais leve a cada passo. A verdade havia sido dita. Os laços haviam sido rompidos. O que viria a seguir dependeria inteiramente de mim. As consequências continuaram por semanas. Blogs do setor noticiaram o drama com manchetes como a briga familiar leva à aquisição surpreendente de empresa de tecnologia e o fundador da Inovatech supera golpe familiar. Ex-funcionários deram entrevistas anônimas, compartilhando rumores e especulações. Por um breve período, fui o centro de um pequeno escândalo no setor de tecnologia. Alguns me retrataram como implacável e calculista, a fundadora que vendeu a própria família por um pagamento. Outros me retrataram como a vítima, a criadora inovadora expulsa por parentes gananciosos. A verdade, como sempre, estava em algum ponto intermediário. Minha família fez várias tentativas de contestar a venda judicialmente, mas, como Raquel havia previsto, nenhuma obteve sucesso. A documentação estava impecável e a transferência foi completamente legal. Depois de algumas semanas, os processos foram discretamente arquivados. Soube por meio de contatos no setor que Kevin havia conseguido um cargo de CFO em uma empresa de tecnologia de médio porte, um nível abaixo da Inovatech, mas ainda prestigioso. Amanda prestava consultoria para agências de marketing. Ryan havia aberto seu próprio negócio de treinamento em vendas, aproveitando sua experiência e conexões no setor. Eles sobreviveram, assim como eu sabia que sobreviveriam. Os pacotes de indenização que eu havia insistido com Jonathan lhes deram tempo para se reagruparem. As ações que ainda possuíam garantiam segurança financeira. Eu não havia procurado destruí-los, apenas me proteger. Quanto a mim, desapareci completamente do cenário tecnológico. Sem entrevistas, sem participações em conferências, sem atualizações no LinkedIn. Precisava de tempo e espaço para processar tudo o que tinha acontecido e para entender o que viria a seguir. O primeiro mês após vender a Inovatech passou em um turbilhão de sono, comida para viagem e televisão sem sentido. Depois de 10 anos de jornadas de trabalho de 18 horas e pressão constante, meu corpo e minha mente simplesmente pararam, exigindo o descanso que eu havia negado a eles por tanto tempo. Brian foi minha âncora durante esse período, cuidando de questões práticas e gentilmente me incentivando a comer, tomar banho e, ocasionalmente, sair de casa. Ele nunca me pressionou para tomar decisões ou fazer planos, entendendo intuitivamente que eu precisava desse período de descanso para me recuperar. Você saberá quando estiver pronta para pensar no que vem a seguir, disse-lhe certa noite, enquanto estávamos sentados na varanda assistindo ao pôr do sol. Sem pressa. Ele tinha razão, claro.
Os 75 milhões de dólares depositados em minhas contas de investimento significavam que eu nunca mais precisaria trabalhar se não quisesse. A pressão financeira, a companheira constante da minha vida adulta, havia desaparecido da noite para o dia. No segundo mês, a névoa começou a se dissipar. Comecei a consultar uma terapeuta, a doutora Winters, especializada em burnout empreendedor e distanciamento familiar. Nossas sessões 2 vezes por semana se tornaram cruciais para o meu processo de cura. O que você está vivenciando é semelhante ao luto, explicou ela durante uma das sessões. Você perdeu sua empresa, sua identidade profissional e seus relacionamentos familiares, tudo de uma vez. É natural se sentir à deriva. Mas eu escolhi isso, apontei. Vendi a empresa. Cortei laços com a minha família. Uma escolha feita sob coação ainda é traumática, respondeu ela gentilmente. E escolher se proteger não significa que você não lamenta o que perdeu. Essas palavras desbloquearam algo em mim. Eu vinha reprimindo minha dor, sentindo que não a merecia, já que havia planejado minha própria saída. Assim que me dei permissão para lamentar, pela companhia que eu amava, pelos relacionamentos familiares que eu valorizava, pela identidade que eu havia construído, a cura começou para valer. Comecei a me aproximar de amigos que havia negligenciado durante os anos da Inovatech, encontros para café com colegas de faculdade, jantares com vizinhos com quem mal falávamos, apesar de morarmos no mesmo prédio há anos, longas conversas telefônicas com minha tia idosa no Arizona, irmã da minha mãe, alheia ao drama familiar. Sempre achei que aqueles seus irmãos eram um pouco convencidos demais de si mesmos, comentou tia Linda secamente quando finalmente contei o que tinha acontecido. Sua mãe teria ficado horrorizada com o comportamento deles. Meus pais haviam falecido anos antes, meu pai antes da fundação da Inovatech, minha mãe quando ela estava começando a prosperar. Eu sempre me perguntava se as coisas teriam sido diferentes se eles tivessem sobrevivido. A presença deles teria impedido a traição dos meus irmãos? Ou eles também teriam sido seduzidos pela atração do controle e do poder? 4 meses após a venda, recebi um e-mail inesperado de Jesse, meu antigo CTO, almoço na semana que vem. Sem compromisso. Só sinto falta da sua presença. Prometa não perguntar sobre seu misterioso desaparecimento do mundo da tecnologia, a menos que queira falar sobre isso. Eu me surpreendi ao aceitar imediatamente. Nós nos encontramos em um pequeno bistrô longe do distrito tecnológico. Os primeiros minutos foram constrangedores, nenhum de nós sabia muito bem como lidar com a mudança no relacionamento, mas logo caímos no ritmo tranquilo de sempre. Como é? Perguntei finalmente. Trabalhando na Tech Innovate. Jesse considerou a pergunta cuidadosamente. Diferente. Mais estrutura corporativa, mais processos. Mas eles mantiveram a maior parte da equipe de engenharia intacta e nos deram bons recursos. Ele fez uma pausa. Eles não são você, Mel. Ninguém poderia ser. Mas eles não são ruins. Assenti, aliviado. Eu estava preocupado com as equipes que deixei para trás. E você? Perguntou ele. Algum arrependimento da venda? Não, foi a decisão certa, dadas as circunstâncias. Girei o macarrão no garfo, organizando meus pensamentos. Lamento que tenha chegado a esse ponto. Lamento ter confiado em pessoas que não mereciam. Mas, principalmente, lamento ter perdido 10 anos para uma empresa que se tornou mais importante para mim do que qualquer outra coisa. Jesse assentiu, com compreensão nos olhos. Então, o que vem por aí para a brilhante Melanie Mitchell? A pergunta não desencadeou a ansiedade que antes causaria. Em vez disso, senti uma pequena pontada de entusiasmo. Ainda não tenho certeza, mas estou começando a ter ideias. Essas ideias se cristalizaram nas semanas seguintes. Comecei a pesquisar, fazer anotações e ter conversas exploratórias com pessoas de diferentes setores. Um padrão emergiu, uma nova direção que combinava minhas habilidades técnicas com as lições que aprendi com a ascensão e queda da Inovatech. 6 meses após vender a empresa, lancei uma pequena consultoria especializada em ajudar mulheres empreendedoras a navegar na indústria de tecnologia, não em como programar ou desenvolver produtos. Havia muitos recursos para isso, mas em como se proteger legalmente, equilibrar crescimento com sustentabilidade e manter o controle de suas empresas durante as várias etapas de financiamento. Mantive-a propositalmente pequena, apenas eu,
uma assistente e uma rede de especialistas de confiança que eu poderia contratar conforme necessário. Sem familiares, sem conselho de administração, sem investidores externos. O trabalho na Innovate Tech foi gratificante de uma forma que não era há anos, menos sobre métricas de crescimento e mais sobre ajudar genuinamente outras pessoas a evitar as armadilhas que eu havia encontrado. Além do trabalho de consultoria, usei parte dos meus lucros com a Innovate Tech para estabelecer uma incubadora de tecnologia específica para startups fundadas por mulheres, chamada Growfloor Ventures. Ela forneceu não apenas financiamento, mas também mentoria, orientação jurídica e uma comunidade de apoio. As inscrições chegaram imediatamente, confirmando o que eu suspeitava há muito tempo: havia mulheres brilhantes com ideias transformadoras que só precisavam de alguém que acreditasse nelas e lhes mostrasse o caminho. Brian me pediu em casamento no nosso 3º aniversário, 6 meses depois de eu ter vendido a Innovate Tech, um momento simples e privado na mesma sacada onde ele me garantiu que não havia pressa para decidir meus próximos passos. Eu vi você se reconstruir nesses últimos meses, disse ele, segurando o anel, mais forte, mais sábia, mas ainda tão brilhante e determinada. Quero construir uma vida com essa mulher. Casamo-nos 3 meses depois, numa cerimônia pequena com amigos próximos e minha tia Linda, com a notável ausência de quaisquer irmãos Mitchell. Em nossa lua de mel, viajamos por 2 meses, visitando lugares que eu sempre estivera ocupada demais para conhecer: as ruas antigas de Roma, as montanhas enevoadas da Nova Zelândia, os mercados movimentados de Marrakech, o mundo além das metas trimestrais e lançamentos de produtos. Foi durante essa viagem que recebi um e-mail inesperado da Amanda. O assunto dizia simplesmente: quando estiver pronto. Quase eu apaguei sem ler, mas a curiosidade ou talvez algum sentimento de conexão persistente me fez abri-lo. Mel, não espero perdão nem mesmo uma resposta. Só preciso pedir desculpas, não pelas consequências que estou enfrentando, elas são merecidas, mas por traí-la, por deixar a ganância e a ambição sobrepujarem a lealdade e o amor, por esquecer que você nos deu oportunidades que não merecemos e uma confiança que não merecíamos. Estou fazendo terapia agora, provavelmente deveria ter feito isso anos atrás. Ela está me ajudando a entender o ciúme que sempre senti de você, sua inteligência, sua visão, sua força. Acho que queria sua companhia porque nunca poderia ser você. Se um dia você estiver disposta a tomar um café, eu agradeceria. Se não, eu entendo. Com pesar e amor, Amanda. Li 3 vezes, sentindo as palavras se aprofundando nas feridas dentro de mim, sem curá-las. Isso exigiria muito mais do que um e-mail, mas reconhecendo-as de uma forma que me pareceu importante. Mostrei a Brian durante o jantar naquela noite. Você vai responder? Ele perguntou. Ainda não, respondi. Talvez um dia, mas ainda não. Não tive notícias de Kevin ou Ryan. Talvez o orgulho deles os impedisse de se aproximar. Talvez não tivessem sentido o mesmo remorso que Amanda. Ou talvez simplesmente entendessem que algumas pontes, uma vez queimadas, não podem ser reconstruídas. 1 ano após vender a Innovate Tech, recebi a notícia de que a empresa enfrentava dificuldades sob a gestão da Tech Innovate. Jonathan havia sido substituído como CEO após uma reestruturação corporativa. A nova liderança havia pressionado demais os clientes corporativos, alienando a base de clientes de pequenas empresas que eu havia cultivado com tanto cuidado. Vários membros importantes da equipe de engenharia, incluindo Jesse, haviam saído. Senti uma mistura complexa de emoções: tristeza pelos funcionários envolvidos na turbulência, a certeza de que minha visão ultrapassada era mais viável do que minha família alegava e uma surpreendente falta de investimento pessoal. A Innovate Tech não era mais minha empresa, não era mais meu problema. Eu havia construído algo novo. A Growfloor Ventures financiou 12 startups em seu primeiro ano, 8 das quais apresentaram forte crescimento inicial. Meu escritório de consultoria tinha uma lista de espera de clientes. Brian e eu estávamos discutindo sobre constituir família, algo que eu sempre adiei para algum dia, quando a Innovate Tech estivesse estável o suficiente. Exatamente 2 anos depois de vender minha empresa, finalmente concordei em encontrar Amanda para um café. Escolhemos um local neutro, uma pequena loja em um bairro que nenhum de nós frequentava. Ela parecia mais velha, mais discreta, mas havia uma clareza em seus olhos que não existia antes. Obrigada por vir, disse ela simplesmente. Não sei bem por que fiz isso, admiti. Conversamos por quase 2 horas sobre a jornada terapêutica dela, sobre meus novos empreendimentos, sobre as lições que ambos aprendemos.
Não discutimos reconciliação ou reconstrução do nosso relacionamento. Alguns danos são profundos demais para serem facilmente reparados. Mas conversamos honestamente, sem a manipulação e os interesses ocultos que haviam envenenado nossos últimos anos na Inovatech. Enquanto nos preparávamos para ir embora, ela perguntou: "Você acha que algum dia voltará a falar com o Kevin ou o Ryan?" Pensei na pergunta com cuidado. Não sei. Talvez um dia. Mas eles precisariam entender o que fizeram de errado primeiro, não apenas se arrepender das consequências. Ela assentiu. Eles ainda estão bravos, ainda te culpando por tudo. Essa é a escolha deles, eu disse, sem sentir nenhuma emoção especial. Todos nós fazemos escolhas e todos nós convivemos com as consequências. Ao me afastar daquele café, senti uma sensação de encerramento que não esperava, não exatamente perdão, mas o reconhecimento de que o que havia acontecido agora estava firmemente no passado. Meu presente e meu futuro me pertenciam, moldados pelas minhas escolhas e não pelas reações à traição. A empresa que eu construí do nada me foi tirada pelas pessoas em quem eu mais confiava. Mas, ao perdê-la, encontrei algo mais valioso: autoconhecimento, verdadeira independência e a sabedoria para construir uma vida que ninguém poderia roubar. Se você já foi traído por alguém em quem confiava completamente, espero que minha história lhe dê força. Às vezes, o maior sucesso vem depois dos nossos fracassos mais dolorosos. Às vezes, precisamos perder o que achávamos ser tudo para descobrir o que realmente importa. E, às vezes, a família que escolhemos se mostra mais leal do que a família em que nascemos. Você já teve que abandonar algo que construiu ou amava porque permanecer teria custado muito caro? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. E se esta história ressoou com você, clique no botão de inscrição e compartilhe com alguém que talvez precise ouvir que não está sozinho em suas lutas. Lembre-se, seu valor não é determinado pelo que os outros tentam tirar de você, mas pelo que você escolhe construir apesar dos esforços deles. Obrigada por ouvir, e até a próxima.